Bom, gente, boa tarde para vocês. Estamos aqui tentando começar esse Elas com Ciro, nessa tarde maravilhosa, começando hoje com fortes emoções aqui. Vocês viram ontem que eu tive problemas técnicos na bendita da bodega da Turma Boa, quer dizer, a bodega é bendita mesmo, o problema foi técnico. Eu não sei se é entre aquele velho problema que todo computador tem, né, que está entre o teclado e a cadeira. Mas, enfim, estamos hoje aqui, começando finalmente o nosso Elas com Ciro. Estou muito feliz de receber essas moças maravilhosas aqui. A Camila Gonda, que está por aqui de novo, nossa força da natureza. A Clarissa Cotrim, a Diana Tabarelli, maravilhosa. E hoje uma convidada super especial que está estreando aqui com a gente. Seja muitíssimo, 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 muitíssimo bem-vinda à nossa bancada aqui, Isabela Carvalho. Isabela vem conversar com a gente hoje sobre um dos assuntos que a gente pontuou aqui, que a gente não podia já, por questões óbvias, né, gente, deixar de falar hoje. Hoje é o dia da consciência negra. A gente tem tido inúmeros casos de racismo no Brasil todo. E sim, a gente tem que falar sobre isso exaustivamente. Então, muitíssima gratidão aí, viu, Isabela, desde já, por ter topado participar aqui dessa bancada. Se sinta em casa. O Elas é uma conversa entre amigas aqui. A gente fica todo mundo, de fato, muito à vontade. E deixa eu mandar já um beijão pro pessoal que está aí no nosso chat. Pessoal que espera com uma paciência de Jó, minha gente, eu sou fã demais de vocês e quero agradecer demais a vocês que ficam, que nos esperam, que nos perdoam todas essas falhas técnicas. E aí eu fico muito feliz, porque eu sei que isso para mim quer dizer que a gente tem conteúdo, que vocês fazem, que vocês esperam, é porque vocês confiam aqui no que a gente vai conversar, que isso aqui é importante, que isso aqui é valoroso. Então isso me dá uma responsabilidade a mais. Eu fico realmente muito estressada quando essas falhas acontecem. Eu sei que as falhas foram feitas para acontecer realmente, mas não é uma coisa que realmente que eu gosto que aconteça. Então eu tento preparar tudo aqui com antecedência, deixar tudo funcionando, mas, né, enfim, uma hora eu descubro qual é o defeito e a gente consegue passar aí por cima ou ter lives e ter conversas aqui com mais tranquilidade. Então um beijão para todo mundo. Já vi que a Venice estava ali no nosso chat, então um beijo ali para a Venice, todo mundo que está chegando por aí. Então vamos lá começar com a nossa conversa aqui. No final eu vou falar da nossa campanha, que a gente está começando um pouco atrasado, então eu quero entrar logo no assunto para a gente não se estender, não perder muito tempo aqui. Hoje as meninas escolheram dois assuntos importantíssimos aqui para a gente conversar. Como eu disse a vocês, um são as eleições municipais e o outro ou todos esses casos horríveis de racismo que a gente tem visto aqui no país todo já há algum tempo. E a gente não pode não deixar de falar a respeito disso, sabe? Eu queria que a gente tivesse já aqui num nível, num patamar que a gente pudesse falar sobre outros assuntos, mas assuntos relacionados às mulheres, assuntos relacionados ao racismo, aos negros, assuntos relacionados à população LGBT e com todas as letras QI, mais que tenha, que não tenha, mas todos esses assuntos são muito importantes, sim. A gente vai falar sobre eles quanto for necessário aqui. Eu quero tratar esse assunto exaustivamente aqui. Se é um dos passos que a gente precisa dar para solucionar ou equacionar qualquer desigualdade que a gente vê, é falar a respeito. Então esse é um espaço para a gente falar sobre isso, sim. Então já cumprimentei as moças que estão aqui, já cumprimentei o pessoal do chat, já agradeci o saco e a paciência. E deixa eu começar aqui ouvindo. As meninas não escolheram por onde é que a gente começa, mas eu quero começar com racismo. Então vamos lá, deixa eu ouvir essas moças aqui a respeito de racismo. Eu separei aqui algumas imagens aí só para a gente tentar ilustrar aqui um pouco do que a gente tem vivido ao longo do tempo. Uma imagem, inclusive, muito interessante que a Diana enviou, essa que vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, com os preços, fantástica. E eu queria conversar com vocês. Vou deixar, na verdade, eu vou deixar a nossa convidada especial por último,
para que ela possa, diante do que a gente pensa aqui, que ela possa expor o pensamento dela, mas que também que ela possa nos corrigir, possa nos orientar, porque hoje eu vi uma matéria que eu achei bem interessante, dizendo assim, eu sou racista, um racista em desconstrução. E eu acredito que, pelo menos, eu não posso falar por todas aqui, mas da minha geração, pelo menos, eu acredito que boa parte de nós, de fato, ou somos, ou pelo menos devemos pensar nisso como uma possibilidade de sermos e nos assumirmos como racistas em desconstrução. Então, vamos lá, deixa eu começar ouvindo aqui Clarissa Cotrim, me conta aí, Clarissa, qual é a tua leitura em relação a a esses acontecimentos racistas que a gente tem presenciado na nossa sociedade nos últimos tempos. Laura, obrigada por passar a palavra. Eu tenho que cumprimentar todas as meninas que se dispuseram a estar aqui, que estão me distinguindo com a presença. A Isabela, a Diana, a Camila, você, todo mundo que está assistindo também. É um prazer imenso ter esse pessoal que está acompanhando o seu canal, porque de fato o trabalho é excelente. E não se deixa bater por essas falhas, porque falhas são falhas mesmo, e estão aí para acontecer, como você disse. Então, vamos começar a falar sobre o racismo, e, de novo, a gente sempre volta a esse tema porque é uma coisa que, para além de recorrente, a palavra que é mais usada para definir o racismo, especialmente no Brasil, é o racismo estrutural, porque ele se embrenhou nas nossas estruturas. Na verdade, ele fundou as estruturas do Brasil, como a gente conhece. Eu, primeiro, no começo da conversa, tenho que reconhecer que eu não sei o que é preconceito, eu não sei o que é racismo, eu nunca sofri racismo, e eu só posso falar do ponto de vista de uma pessoa que está observando todo esse fenômeno. E de uma pessoa que sabe que não basta não ser preconceituosa, a gente tem que ser antirracista. E ser antirracista, isso tem que estar presente no nosso dia a dia. A gente tem que combater o racismo na nossa fala, na nossa ação, no nosso modo de vida. E, é claro, procurar sempre estar atentas, atentos, para ver se a gente está reproduzindo racismo, para ver se a gente está, se nossa fala é excludente, se nosso comportamento é excludente, ou ele é abrangente, ou ele é generoso. Falar de racismo, ainda mais o racismo estrutural no Brasil, é uma obrigação nossa como militantes de um partido de esquerda, que tem dentro da Carta de Lisboa, que foi a fundação desse partido, a proteção das minorias. A gente fala de minoria, mas sabemos que essa população e essas minorias não são de fato minorias, são a maioria de pretos, pardos, a maioria de mulheres. Então, são minorias no sentido de pessoas que são alijadas, são tidas como menores, digamos assim, no pior sentido da palavra, na pior acepção. E para tratar desses temas, a gente tem figuras que a gente sempre tem que trazer para o debate, que é o Darcy Ribeiro, que na sua obra O Povo Brasileiro já denunciava que o Brasil é um moinho de moer gente, e a gente percebe o quão atual é essa frase quando a gente olha para o caso que aconteceu ontem, que foi visibilizado, mas a gente sabe que a violência contra o povo negro é invisível também, porque já se naturalizou na nossa sociedade a convivência com esse preconceito, com essa prática que só nos promove atraso civilizatório e só mostra a feiura da nossa sociedade e as nossas limitações também. Então, é preciso resgatar Darcy Ribeiro para lembrar que a nossa sociedade brasileira foi construída em cima da escravidão, em cima do estupro de negros e índios, e a lógica da nossa elite é essa, de explorar, de criar estratos para justamente justificar essa superexploração. Aí a gente já entra mais para o que a Angela Davis costuma falar, mas a gente nem precisa chegar em Angela Davis, que a gente tem a Lélia Gonzalez aqui, como uma pensadora, inclusive ela é de Belo Horizonte,
E a Ângela sempre fala que as pessoas procuram ela para falar de racismo, sendo que a gente tem formuladores incríveis aqui no Brasil, como a Lélia Gonzalez, então a gente tem que sempre lembrar dela também. Abdias do Nascimento, é lógico, mas eu estou falando de tudo isso para dizer que essa mania e esse pensamento que foi desenvolvido justamente para promover essa superexploração, ela não é por acaso. O sistema capitalista, na nossa sociedade, ela precisou criar categorias de seres humanos para justificar a superexploração. Então, paga menos para as mulheres porque elas são mulheres, escraviza os negros porque eles são negros, e aí criam toda uma narrativa para justificar a escravidão, para justificar outras formas de opressão também. E é preciso dizer que o feminismo, que a gente está aqui num painel chamado Elas com Ciro, portanto, é um painel que necessariamente passa pela visão feminina, e a gente precisa reconhecer que, de fato, o feminismo ele foi gestado por mulheres de classe média, brancas, entediadas, que não souberam endereçar bem o recorte de gênero, o recorte de raça, de cor, na verdade, raça não, de cor. Então, falhamos nesse aspecto, tanto é que houve uma segmentação do feminismo para abranger e tratar melhor da questão. Mas o fato é que o Brasil ele continua sendo o moinho de uma regente que o Darcy Ribeiro denunciava, e a gente percebe que não teve uma política pública séria e, portanto, de Estado para endereçar o problema. A gente vê, volta e meia, a ascensão social de certos estratos da sociedade, crises acontecem, logo isso já é desmantelado. E, na minha percepção, já adiantando a minha opinião modesta sobre o tema, porque, de novo, não é meu local de fala, tudo bem que essa expressão já está sendo problematizada, mas, de fato, não é. Mas eu vejo o racismo como uma questão cultural. Diferentemente do discurso que a gente vê no nosso próprio partido, eu não acho que a mera resolução do problema econômico vai sanar o problema do racismo no Brasil. Porque a gente pode pegar, por exemplo, a Alemanha, que é um país extremamente desenvolvido, mas que está tendo que lidar com ondas de extrema-direita querendo expurgar os imigrantes que estão indo para a Alemanha. Então, lá, e tá tendo certa aderência esse discurso anti-imigração, anti-imigrante. Então, o que a gente percebe é que não bastou que a sociedade se desenvolvesse economicamente para que esses problemas fossem expurgados. Então, desenvolvimento econômico não necessariamente está atrelado com o progresso social. Portanto, no meu ver, o racismo é uma questão cultural que a gente precisa endereçar a todo momento, no Dia da Consciência Negra, mas especialmente eu queria esse debate nas escolas, porque é onde as consciências são, é, as consciências elas são disputadas e são, enfim, moldadas, né? Então, é isso que eu percebo. E, assim, para a gente avançar no debate, a gente tem que entender que o racismo ele é grave, ele existe na nossa sociedade, que a escravidão de fato aconteceu, e eu estou sendo óbvia nesse ponto, porque nosso presidente, por exemplo, ele nega tudo isso. Então, como é que a gente avança no debate se o mais básico e primordial a gente não consegue um consenso? Eu quero acreditar que, de fato, ele é a exceção de um número de pessoas que são negacionistas. E, de fato, eu acho que é isso que se dá. Mas a gente precisa admitir isso para poder evoluir no debate, para saber que temos privilégios e que o racismo ele é uma questão cultural que a gente tem que procurar extrair da nossa sociedade se a gente quer falar de um projeto de nação de fato desenvolvida, porque não basta desenvolvimento econômico, não basta desenvolvimento científico, se a gente patina nessas questões sociais, porque tudo isso cai por terra, porque a gente não conseguiu de fato avançar como pessoas, como gente, como sociedade. Então, ver esses casos
como eu disse, são os casos que são visibilizados pela mídia, é estarrecedor, mostra que a gente não fez a tarefa de casa da gente como sociedade, de nós como pessoas que estão dentro de partidos políticos, que, portanto, precisamos dar mais espaço para essas pessoas, porque fazer política pública, ela precisa ter também um olhar de para quem essa política pública vai, precisa ser feito por essas pessoas também. Então, fica a lição para a gente incluir mais, escutar mais também, para que casos como esse não se repitam. Assim, eu entendo que a prisão, mas não é por aí que a gente vai conseguir a emancipação dessa opressão específica. A gente precisa trabalhar para conquistar a consciência de que o racismo é uma patologia social. É uma patologia social que vem sendo passada e nos impede de novo, alcançando o patamar civilizatório que podemos alcançar. O país é diverso, o país é formado por várias pessoas, por várias etnias, por vários continentes. Então, isso apequena demais o Brasil, isso muito nos envergonha. E nós, como partido trabalhista e democrático, que tem como fundamento proteger as minorias, nós não podemos nos furtar desse debate. E isso me lembra das críticas das pessoas que falam que o identitarismo não faz parte do partido, mas é uma visão muito míope do Brasil. Porque o Brasil tem como característica o que eu falei, a diversidade. E a nossa identidade, ela está o tempo todo como as pessoas vão se relacionar com a gente. Então, como não falar de coisas tão profundas e que são imperativos morais também da gente como gritam que requerem a nossa atenção. Então, eu acho que é mais um caso, infelizmente, e que a gente só vai conseguir essa virada cultural quando admitirmos que, de fato, somos um país racista e passarmos daí a adotar uma política pública de Estado de educação, de cultura, para vencer. O próprio vice-presidente, né, Clarissa, hoje deu uma declaração dizendo que no Brasil não existe racismo, porque, por exemplo, da experiência que ele teve nos Estados Unidos, quando em 1960 que ele foi estudar lá e tal, então racismo para ele era a segregação pela leitura dele, sabe? Pela explicação lá que ele deu, seria nesse sentido. Então, o nosso próprio vice-presidente negando que isso existe dentro do nosso país. E aí eu vejo isso sim como um retrocesso muito grande quando você tenta botar panos quentes ou não quer, né, ver ou não trazer o assunto à discussão, enfim. Eu fiquei muito triste, assim, muito decepcionada, porque do presidente eu até esperava, a gente já imagina que toda desgraça venha dele, né? Mas o vice-presidente, que parecia ser uma pessoa pelo menos mais equilibrada, mais centrada, sair com uma história dessa de que não existe racismo no Brasil, sabe? Pelo amor de Deus, que fundo do poço a gente já chegou. Mas deixa eu passar agora a palavra aqui para Camila. Camila, conta aí para a gente a tua leitura, tuas impressões sobre esse tema. Obrigada, Laura. Obrigada pelo convite também. Para mim é sempre muito feliz estar aqui, ainda mais com mulheres tão incríveis assim, né? E falar de políticas públicas, né? Da nossa cidade, do nosso país, de mulher para mulher. Eu acho isso assim incrível. E essa proposta aqui, ela é maravilhosa do Elas Conciliam, por isso que eu amo tanto. Quando a gente fala, né, quando a gente tinha comentado que queria falar sobre esse tema, eu acho que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi, tá,
o espaço de fala, né? Vai ter alguma mulher negra dentro da live e eu automaticamente, né, subconsciente mesmo, eu já fui ali na nossa conversa ver as integrantes que iam participar procurando desesperadamente alguém que representasse de fato a pauta. E aí eu vi que a Isabela ia estar com a gente hoje, e aí foi um alívio que eu tive, assim, ó. Tipo, ufa, a Isa vai estar, então, beleza. Porque realmente a primeira coisa que nós, mulheres brancas, pensamos é a parte né, do espaço de fala, né, do nosso lugar de fala. Mas quando a gente pensa em falar no racismo, nós, enquanto mulheres brancas, também não podemos usar o lugar de fala, espaço de fala, para nos ocultarmos, né, de ter uma ideologia, de falar sobre, de defender a pauta. Então, o que eu vejo também é que muitas pessoas brancas acabam se retirando dessa pauta, justamente pelo fato, né, de usar o lugar de fala para não se posicionar. Isso também é muito complicado. Por isso que a gente precisa entender, né, que o racismo, ele não foi uma invenção dos negros. O racismo foi uma invenção dos brancos. Então, cabe também a nós, brancos, também ajudar nessa luta de combate ao racismo, uma vez que nós somos, né, infelizmente, os protagonistas desse racismo, né? Nós aí que implementamos, né, toda essa questão racista, então a gente precisa estar também trabalhando nessas políticas públicas, a gente precisa também trabalhar na conscientização, a gente precisa tirar, né, esse racismo estrutural aí da sociedade e também, né, através do diálogo mesmo, porque quando a gente pensa, a gente acaba usando, né, esse lugar de fala para se ocultar, a gente faz com que várias outras pessoas continuem com visões racistas, né? Sendo que nós brancos também podemos estar ajudando nessa pauta. Então eu acredito que o lugar de fala não seja uma desculpa para que nós brancos, né, que a gente se posicione aí para ter uma opinião, né? Não uma opinião, né? Mas para ajudar nessa luta antirracista. Então as pessoas brancas, né, que moram com a gente, no caso, elas sabem a importância da gente conscientizar umas às outras sobre o racismo, as pessoas que convivem com a gente leva, nós brancos, esse debate para outras pessoas brancas, para que elas tenham essa consciência também, né? A gente precisa falar com essas pessoas, falar sobre a importância de se combater o racismo juntos, né? Então, também, nós, enquanto brancos, a gente também pode financiar, né, iniciativas que ajudem, né, no combate do racismo. A gente não pode ficar alienado, né, a gente não pode pensar que, né, igual eu falei, que nós somos brancos, então não podemos falar né, sobre essa pauta, não podemos nos posicionar, a gente tem que entender, lógico, né, a Isa vai saber falar muito melhor sobre racismo do que eu, até porque não existe racismo branco. Isso eu queria deixar bem claro, né, bem estipulado aqui, que não existe racismo branco, né, não existe racismo reverso. E o quanto a gente escuta isso, gente, na universidade, isso é a coisa que eu mais escuto, acreditem, que é este combate ao racismo branco. Eu falo, mas isso não existe, né, não existe racismo branco. Então, eu tenho que conscientizar também as pessoas de que racismo reverso não vai estar existindo, né, de que é muito diferente, uma questão histórica. Uma vez eu conversei com um menino e ele falou pra mim, né, mas no colégio me chamavam de palmito. Eu falei assim, existe uma diferença muito grande de racismo e de bullying, né? Uma coisa é o bullying, né, que acontece no colégio, que é muito grave, e outra coisa é toda uma questão histórica, né, onde a gente tem sangue negro, né, onde a gente tem sangue derramado, onde a gente tem, né, uma geração de pessoas sofrendo por serem negras. Então existe ali uma diferença bem grande e realmente muitas pessoas não compreendem essa diferença. E aí vem a questão do racismo reverso, que eu acho que a gente precisa pautar, que não existe, conscientizar as pessoas cada vez mais que né, não existe. A gente precisa também entender, né, que branco também é raça. Então, quando a gente está falando desse debate racial, a gente não está falando só de negro, né? A gente também está falando de toda uma dinâmica de opressão, toda uma dinâmica de hierarquia entre raças. Então, a raça branca que se coloca acima da raça negra. E a gente precisa falar para muitas pessoas que, infelizmente, né, a gente se colocou aí numa pirâmide. E essa pirâmide da branquitude, ela é uma pirâmide muito perigosa, né? Porque, como eu já falei, pessoas morrem por causa dessa pirâmide social, né? E como é bonito
em Curitiba, por exemplo, a gente teve agora nas eleições do dia 15 de novembro, a primeira mulher negra eleita aqui na nossa cidade, né? Ela é do Partido dos Trabalhadores, mas foi uma conquista muito grande a gente, né, colocar ali a primeira mulher negra para nos representar de fato dentro desses espaços. E a gente também, né, precisa mostrar para as pessoas que os negros necessitam estar nos lugares que os brancos ocupam. Porque se já é difícil a política, por exemplo, para uma mulher branca privilegiada como eu, imagina o quanto é difícil para uma mulher negra, imagina o quanto é difícil para uma mulher da periferia, e a gente precisa pautar, né, que a cor da nossa pele não estipula os locais de poder que a gente pode estar. Então, a gente tem que sim trazer, né, essa consciência para a população, para que cada vez mais negros ocupem o poder, para que cada vez mais, né, meninas negras sintam-se representadas na televisão, né, sintam-se representadas na política, em empresas. Então a gente precisa estar fazendo essa conscientização das pessoas, porque esse racismo estrutural ele existe e ele é gritante e muita gente fecha os olhos e simplesmente ignora que ele está entre nós. Então, nós, enquanto brancos, também precisamos, né, ajudar aí nessa luta. A gente não pode se ocultar de lutar também né, sobre isso. Logicamente, sempre entendendo os nossos locais, sempre entendendo o local de cada um, né, que nós não podemos também avançar completamente nessa luta, porque, enfim, somos brancos e só negros sabem o que eles passam. Mas a gente precisa também ter uma consciência de que essa luta também nos diz respeito, né? Até porque nós somos os opressores. Acho que seria isso, Laura. Fantásticas colocações, Camila. A vereadora eleita que você falou aí de Londrina, ela se chama Ana Lúcia Martins. Vocês não estão vendo aí porque o nosso ambiente aqui da conversa é diferente, mas ela está aqui dentre as ilustrações sobre o tema. Eu coloquei a imagem dela, a foto dela ali, porque ela foi, né, um desses casos recentes de racismo e que ela está sofrendo ameaça de morte pelo suplente. O suspeito é o suplente dela. Enfim, então eu queria deixar aqui registrado o nosso abraço e todo o nosso apoio, nossa solidariedade à professora, não sei se, acho que ela é professora, Ana Lúcia Martins, mas é vereadora eleita lá em Londrina, que Camila acabou de falar sobre ela. Então, que ela se sinta muito abraçada por todas nós do Elas com Ciro aqui. Eu tenho certeza que todo mundo coaduna com esse abraço aqui nela, de solidariedade, porque é muito difícil tanto ingressar na vida política. Camila apontou muito bem agora, muito mais. Eu ouvi uma reportagem agora no Jornal do Meio-Dia, falando a respeito da candidatura dela, ela contando que a candidatura dela é um processo de construção de 40 anos, na verdade. Ela representa um grupo, ela representa muita gente, ela representa um trabalho de 40 anos que está sendo construído isso, né? Então eu achei, inclusive, fantástico para a gente aqui que chegou na militância política com mais ou menos tempo aqui, com mais ou menos engajamento e tal, e que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rapidamente ou da noite para o dia. Eu entendo a urgência, eu gosto também de urgência, eu acho que a gente gostaria de dormir hoje numa sociedade muito ruim e acordar amanhã numa sociedade igualitária e justa, mas isso vem com o tempo, né? Então vamos pegar um pouquinho dessa experiência aí da Ana Lúcia e trazer para a nossa realidade, né? Que a gente está aqui, todas nós, num processo de desconstrução de uma coisa e construção de outra, e isso sim leva tempo. Mas deixa eu, sem me estender agora, passar para a nossa queridíssima Diana. Diana, conta aí pra gente, racismo. Boa tarde, meninas. Obrigada, Laurinha. É um prazer ter você aqui com a gente, Camila, Larissa. Bom, racismo, eu nem vou me estender muito. É um problema estrutural, cultural, então nós estamos promovendo o racismo porque ele faz parte da nossa cultura e ele é sistêmico. E não dá para falar, enfim, do racismo enquanto se lucra com o racismo, né? Também, então temos que falar que é um problema do sistema atual e vigente. Eu acho inadmissível, pleno 2021, nós temos populações oprimidas e marginalizadas e chamamos de minoria, sendo que elas são a maioria da nossa população.
Então, quero deixar para a Isa falar muito mais sobre isso, só quero registrar que é nosso papel combater o racismo, ajudar nessa luta, mas principalmente para que as pessoas, as mulheres pretas, os homens, sejam protagonistas dessa luta. Eu acho que é papel fundamental nosso dar todo o suporte e apoio para que eles escrevam a própria história e contem a própria história, e sejam os protagonistas dessa luta. E registro aqui minha indignação, então só vou apontar alguns números, porque o governo diz que não existe racismo no Brasil, e se aproveita de quem adota esse discurso horroroso, então a gente fala em número, porque eu acho que é só uma tentativa de esconder a ineficiência que o governo federal tem de combater os problemas, então fica muito mais fácil negá-los, né? Então, o Brasil hoje é um país que a cada 21 minutos mata um jovem negro. É um país onde a desigualdade só se acentua sobre a população preta. O número de homicídios de negros cresceu entre 11% e 12%, enquanto o de não negros caiu 11% de 2008 até 2018. A população carcerária no Brasil é quase 70% negra. Então, um negro ele tem 2,7 vezes mais chance de morrer de homicídio do que uma pessoa não negra. Eu só queria trazer esses dados bem curtinhos e passar a bola para a Isa, só para falar que não é uma invenção, são números, é a realidade, e cabe a nós combatê-las, evidenciá-las e deixar que essas pessoas falem o que está acontecendo com elas. Então, Isa, Laurinha, tomei essa parte, né? Mas eu quero muito deixar meu espaço para a Isa falar, e só trouxe esses números aqui para gente mostrar para esse governo ineficiente, racista, que a realidade está aqui e nós estamos de olho. Perfeito, perfeito. Colocações perfeitas, maravilhosas. Como eu te falei, né, Isa? A gente vai se complementando aqui, cada uma vai observando, né, do seu ângulo aqui. Inúmeras vezes são complementares, às vezes a gente diverge, mas agora vamos escutar a Isa, porque Isa, assim, Isa, eu vou até confessar aqui, o outro dia eu já tive duas conversas aqui na Bodega da Turma Boa, que é um outro programa que a gente tem aqui no canal, a gente já teve duas conversas sobre racismo. Uma com o Samuelson e a outra com o Luiz Pastel. E eu adorei essas conversas aqui, e já era um assunto que a gente sabia extremamente extenso e complexo, que a gente não ia conversar ali, conseguir esgotar em duas conversas. E aí eu já quero te fazer um convite, porque eu já arquitetei com ele um encontro com eles dois. E aí eu já quero te fazer um convite / intimação para vir nessa conversa, nessa terceira conversa aí. A gente nem começou ainda, eu já estou te convidando, que é para compor. Eu acho que a gente tem que sim, que sabe, falar sim. Eu contei para o Luiz, que as meninas aqui sabem, que eu tinha, durante muito tempo, eu resisti de alguma forma em falar, por exemplo, sobre o racismo, porque eu tinha um certo medo mesmo, e entendo as pessoas que têm um medo de serem canceladas por conta da história do lugar de fala. Mas depois que eu encontrei um texto do professor Wilson Gomes, ele é lá da Bahia, isso equacionou na minha cabeça. Eu não vou entrar nos detalhes desse texto aqui, depois a gente conversa em outro momento sobre isso, mas é até para a gente ter, sabe, Camila, a gente compreender aonde a gente se encaixa e a forma de que a gente pode dar as mãos e avançar nessa luta, sabe? Então, sem a gente ser cancelado e sem a gente também ocupar um espaço que não é nosso. Então, deixa eu passar agora para a nossa convidada especialíssima, Isabela. Bem-vinda mais uma vez, é contigo agora. Me conta aí, Isabela, tudo que você tem para conversar sobre a gente. Corrige a gente se você quiser, faz o que você quiser, manda aí. Oi, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, no Dia da Consciência Negra, ou conforme dizem alguns, o Dia da Paciência Negra. Porque, assim, é um dia que a gente tem que ver e ouvir cada coisa que vocês nem imaginam. E eu queria muito agradecer a Bruna Werneck, porque ela está me perturbando, já tem uns 3 meses para participar, porque eu sempre estou trabalhando, gente. A militância não paga as nossas contas, e a gente tem que trabalhar. Então, às vezes fica meio complicado. Me lembre disso, Isabela. É verdade.
a militância pagar essas minhas contas. Não dá, não tem condição. Mas hoje aqui no Rio, né, é o Dia da Consciência Negra. Aqui no Rio, feriado, né? Nos outros, acho que São Paulo também agora eu não tenho certeza. Mas eu até anotei algumas coisas que vocês falaram aqui, eu não preparei assim nada para falar, assim, mas acho que foi a Clarissa, né, que falou, né, que somos racistas em desconstrução. E é isso, assim, porque a gente nunca vai ter a gente, não, né, eu digo assim, a branquitude. E quando eu falo a branquitude, não é você branco, são as pessoas brancas como grupo, como sociedade. Porque, assim, quando a gente fala, o negro fala de racismo, fala, porque o branco, porque a branquitude, tem branco que se ofende. É meio doido, mas acontece. Já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes de eu estar falando sobre questão racial e tudo mais, e a pessoa, sendo minha amiga, se ofendeu porque achou que eu estava atacando ela, porque eu estava falando porque o branco... Não estou falando de você, eu estou falando do branco enquanto sociedade, porque não fui eu, não foi o grupo negro que criou o racismo, né? Porque o racismo é um processo político, né? A gente pode dizer assim que ele começou até mesmo com os índios, uma forma de, né, de minar, de controle. Foi tratado dos índios, né, a religião deles, o espaço deles. E depois, quando os negros vieram aqui para ser escravizados, a gente também foi tirado. Toda a questão cultural, de religião, de identidade. Assim, tem muita gente que fala, porque eu sou descendente de alemão, eu sou descendente de português, eu sou descendente disso, daquilo. O preto, aqui no Brasil, não sabe dizer, sabe? Porque eu sei que o meu avô é sergipano, os meus outros avós são daqui do Rio, mas eu não sei dizer se eu sou descendente de nigeriano, de angolano, de senegalês, não sei dizer se é do Egito, não sei de onde. Então, já tem toda uma questão aí que a gente perdeu, né? Essa linha familiar, ancestral da gente, que é o que muita gente, né, o movimento negro hoje está tentando recuperar. Eu não digo nem da questão de fazer aquele exame de DNA para saber de qual parte da África você veio, etc. Eu estou falando do resgate cultural e histórico mesmo, de estar celebrando essas pessoas, né, que vieram antes da gente, porque se eu estou aqui hoje, é porque os meus ancestrais resistiram e muito, né, porque a luta foi grande, para eu estar aqui hoje, para eu ser uma pessoa assim de classe média, com curso superior, de eu ter alguma condição de vida, a luta foi muito grande. E eu comecei a falar de uma coisa, já desviei, mas, gente, eu sou assim mesmo. Mas aí, como eu estava falando, né, que o racismo é um processo político, porque ele foi criado justamente para minar a gente, para minar o negro. Porque quando os negros foram libertos, por que não usou a mão de obra negra, só que de forma remunerada? Tiveram que trazer os europeus, né? Porque isso não foi só para não usar a mão de obra negra, mas foi também para embranquecer a população brasileira. Então, é uma violência, assim, né, que começou na escravidão, óbvio, mas que ela foi se renovando conforme a gente foi sendo liberto, né? E ela está até aí, nos dias de hoje. E tem muito resquício ainda de escravidão, né? Como os quartinhos de empregada, os salários baixos que querem pagar a essas mulheres e homens também. Ai, gente, é tanta coisa para falar. Fica à vontade. Você está com a palavra e é sua. E ontem a gente teve de novo, né, esse episódio lamentável no Carrefour né, desse rapaz de 40 anos, desse senhor de 40 anos, que foi morto por 2 seguranças.
E eu até vi ontem à noite, mas assim, é algo que a gente já está tão magoado que eu nem quis me aprofundar muito, né? Que minha prima está aqui junto comigo. Aí ela fala assim, porque dói, realmente é uma dor, porque quando vai ser o próximo? Pode ser o meu pai, pode ser o meu irmão, pode ser um primo, pode ser um amigo negro. Tanto que em 2018, quando o Bolsonaro passou por turno, muita gente veio, tá assim, a gente estava muito perdido, estava muito desesperançoso, e algumas pessoas vieram conversar comigo, né? Porque eu falei assim, gente, se vocês estiverem muito mal, quiserem conversar, fala comigo, eu também não estou das... Mas vamos conversar, porque a gente se ajuda, pelo menos. E aí, nessa, uma amiga minha veio falar comigo e falou assim, Isa, eu tô com muito medo, porque eu tenho o meu filho, ele é pequeno, mas ele é um menino negro. O que vai ser do meu filho? E assim, além dela, também, né, no Facebook, no Twitter, eu vi outras mães negras falando isso. Poxa, eu tenho um filho negro, o que vai ser do meu filho? Porque era um cenário muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. Eu acho que foi logo depois que aquele capoeirista, né, foi morto lá na Bahia, Salvador. Que foi morto a facada. Então, assim, era um cenário muito de desesperança. E também quem veio falar comigo foi uma prima minha, que ela mora na favela aqui do Caicó. E 2018 foi no mesmo ano que a minha tia, mãe dela, faleceu. E assim, claro que ela já é maior de idade e tal, mas aí eu fui perguntar para ela, eu falei assim, prima, como é que você tá e coisa e tal? Ela falou assim, prima, eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Então, assim, a gente ouvir esse tipo de coisa é muito dolorido, porque a gente fica meio sem ação. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer coisas pontuais, mas que não vai mudar a realidade de muita gente. Então, na política, a gente entrando nesses espaços que a gente consegue mudar isso. É por isso que até outro dia, né, foi o perfil do Mulheres com Ciro falou, será que agora a gente consegue discutir entre a turma boa que a pauta identitária é importante? Né? E é uma coisa assim que já me incomodava muito, a forma que algumas pessoas dentro, né, digamos, da turma boa, não necessariamente dentro do trabalhismo, é algo que me incomodava, o desprezo por essas pautas. Porque, assim, não tem como você desenvolver um país sempre sem pensar políticas públicas que passem por raça, por gênero. Não tem como. Os negros são mais de 50% da população. As mulheres são mais de 50% da população. Se você não faz políticas públicas que protejam e garantam que essas políticas públicas vão chegar a essas pessoas, não existe país desenvolvido. O desenvolvimento vai chegar para quem não precisa, que é o homem branco e de classe média. Vamos ser sinceros. Então, assim, não tem como não pensar políticas públicas sem passar por raça e gênero. Porque vamos falar de educação? Sim, vamos falar de educação. Todo mundo precisa de educação. Ah, vamos construir escola pública? Vamos construir escola pública. Vamos botar escola pública em tempo integral? Vamos botar escola pública em tempo integral. Mas onde vão estar essas escolas públicas? Porque a escola pública na favela tem o problema dos tiroteios. Quando tem tiroteio, não tem aula. Quando tem tiroteio, ou quando tem tiroteio no meio da aula, para todo mundo ficar deitado no chão até o tiroteio passar. Isso quando as escolas não são invadidas pelos traficantes ou pela própria polícia quando eles estão se perseguindo ou estão fugindo. É nessas coisas que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar também
que quando uma pessoa negra procura um serviço de saúde pública, ela não é tratada da mesma forma que uma pessoa branca, porque tem aquela ideia de que o negro é mais forte, de que o negro aguenta. Aí, isso num momento de parto de uma mulher negra. Porque se existe a violência obstétrica com as mulheres brancas, com as mulheres negras é muito pior. E é nesse tipo de coisa que a gente tem que pensar. E também quanto a essa segurança, hoje mesmo eu estava falando para o meu primo, né, que ele tá vindo, ele se mudou de Aracaju para o Rio. Aí eu estava falando com ele, olha, o Rio é a mesma coisa que Aracaju. Aqui você não pode deixar de andar sem o documento. Se for parado pela polícia, é assim, senhor, ok, não dar respostinha abusada, porque vai tomar tapa na cara, vai sumir, a gente não sabe o que eles pretendem. A gente é negro, a gente está sempre em alerta, porque a gente nunca sabe que atitude nossa vai desencadear num caso de racismo como foi desse senhor dentro do Carrefour, dele de ser morto. E quando a gente fala, né, em lugar de fala, a branquitude tem lugar de fala dentro do racismo, porque o lugar de fala do negro é um lugar de fala como vítima, é um lugar de fala de dor. O lugar de fala do branco é um lugar de fala do racista. E quando eu falo branco, falando de novo, não estou falando que todo branco é racista, é a sociedade branca. Porque o racismo, como vocês falaram mesmo, ele é estrutural. Ele tá no tecido social, que impede os negros de seguirem uma vida, digamos assim, mais suave. Tudo para a gente é mais difícil. Nem que esteja mais difícil de forma velada, mas tudo a gente tem que batalhar muito. A gente, conforme diz o meu pai, né, a gente tem que matar um leão por dia, engolir sapo e engolir a lagoa para dar conforto para o sapo, porque a gente tem que estar sempre se provando que a gente não é criminoso, que a gente é capaz. Essa questão das cotas, as pessoas falam, mas todo mundo tem capacidade de entrar, é só estudar. Mas em que condições? Será que todo mundo está estudando, está tendo acesso à educação na mesma condição? Não está. Então, assim, a gente tá sempre em alerta. Eu estava falando do lugar de fala, né? O lugar de fala, o branco tem lugar de fala, assim, no racismo. É o lugar de fala do racista. Nem que seja para ele conversar com outros brancos sobre o que acontece. Ele tem, sim, um lugar de fala. E não adianta só ser um lugar de fala que diz assim, porque o racismo é estrutural. Tá, é estrutural e você vai deixar por isso mesmo? Isso, eu não sei se vocês acompanharam o Big Brother, né? Mas esse foi um assunto muito comentado dentro da própria casa, que as meninas lá falavam assim, mas o racismo é estrutural. Você tá justificando o seu racismo, dizendo que o racismo é estrutural, e você não vai refletir sobre isso. Você simplesmente vai falar que o seu racismo é estrutural e não vai fazer nada. Não vai repensar, não vai pedir desculpa, não vai fazer nada, não vai se responsabilizar, né? Então, assim, essa questão, o lugar de fala da branquitude, é se responsabilizar, é entender a parte que a branquitude tem dentro do racismo. E não simplesmente chegar e falar assim, esse não é o meu lugar de fala e se isentar, isso não existe. Porque a gente não vai superar o racismo se toda a sociedade não participar. A gente só vai superar esse tipo de coisa se todo mundo fizer parte. Tem que ter uma discussão madura. Não dá para levar, aqui no Rio, né, a gente tem uma gíria que fala levar para o coração. Não dá para fazer isso. Se tem alguém que pode levar as coisas pretas, porque a gente sofre na pele. Eu, quando tinha 7 anos de idade, eu sofria racismo na escola, porque eu não sou do Rio, eu sou de São José dos Campos, em São Paulo,
E eu morava num bairro lá que tem uma refinaria da Petrobras. A refinaria da Petrobras faz divisa com o bairro que eu morava lá. E sempre tinha uma hora do dia que a refinaria soltava uma fumaça muito escura mesmo, que saía até fuligem, a fuligem caía nas casas e tudo mais. E eu, com 7 anos de idade, eu era chamada de fumaça da Petrobras. Então, é esse tipo de coisa que as crianças, a gente que é negro, a gente enfrenta desde muito pequeno. E o meu problema só foi resolvido porque eu falava com a professora, ela não fazia nada. E se os meus pais não fossem pessoas atentas, a minha mãe não ficasse assistindo, filha, o que está acontecendo, não ia acontecer nada, porque a professora não fazia nada. E se o meu pai não tivesse ido na escola ameaçar, denunciar para a Secretaria de Educação, nada tinha acontecido. Nada. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente inventa. É esse tipo de violência desde muito cedo. E não só essa violência do xingamento, mas a violência mesmo. A gente teve ano passado. Não, foi ano passado? É porque esse ano anda tão... As coisas andam tão emboladas e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu já perdi a noção do tempo. Mas a gente teve aí o exemplo da Ágata, né, que estava indo para a escola com a mãe dentro de uma Kombi e tomou um tiro pelas costas. Que a gente não sei nem se já decidiram, se já fizeram a perícia, se foi da polícia ou se foi de bandido. Então, assim, a menina tinha 6, 7 anos e ela já estava sofrendo com a violência real do racismo. Né, que a questão das favelas é muito forte. Né? Inclusive, na favela, eu não sei se muita gente sabe, quanto mais alto você vai subindo nos morros, nas favelas, mais negra é a população. A densidade de pessoas negras aumenta. Até isso a gente tem que pensar. Porque imagina uma pessoa negra que mora no alto da Rocinha, que é uma favela alta pra caramba. Uma pessoa negra idosa que precisa fazer um acompanhamento médico, precisa fazer um exame. Como é que ela vai descer para fazer esse exame, para fazer esse acompanhamento médico, para fazer um tratamento? Não tem, entendem? Não tem como falar de política pública sem falar de raça, sem falar de gênero. E eu vou bater nessa tecla até a turma boa toda entender. Inclusive, eu separei aqui um trecho da Carta de Lisboa, né, que foi a carta assim, que formou o PDT, e nele está falando assim, tem um trecho, né, que fala de falam de 4 pontos que eles acham essenciais o partido dar atenção. E o segundo ponto eles colocam assim, segundo, o de buscar as formas mais eficazes de fazer justiça aos negros e aos índios, que além da exploração geral de classe, sofrem uma discriminação racial e étnica, tanto mais injusta, porque sabemos que foi com suas energias e com seus corpos que se construiu a nacionalidade brasileira. Terceiro, o de dar a mais séria atenção às reivindicações da mulher brasileira, que jamais viu reconhecidos e equiparados seus direitos humana, de cidadã e de trabalhadora, e que, além de ser vítima da exploração representada pela dupla jornada de trabalho, se vê submetida a toda sorte de vexames, sempre que procura fazer valer seus direitos. Gente, isso foi escrito no final dos anos 70, acho que é 79, por aí. A gente está em 2020 e os problemas das mulheres, dos negros e dos índios é o mesmo. A gente ainda tem muito que fazer, tem muito que lutar. É por isso que eu não gosto nem mesmo de chamar de identitarismo, porque dá a entender que a identidade não é condição social. A gente nasce negro, a gente nasce mulher. O índio nasce índio e a gente não escolhe entrar nessa condição
de ser discriminado, de ser diminuído, né? Eu não sei, eu não gosto muito dessa palavra identitarismo, mas então assim, que dar atenção, não tem como, vou falar de novo, não tem como falar de política pública sem passar por raça e por gênero. Se a gente vai discutir economia, vamos discutir economia com questão de raça, vamos discutir com questão de gênero, vamos discutir com questão de classe. Vamos discutir sobre educação, vamos discutir em relação à raça, vamos discutir educação em relação a gênero, vamos discutir educação em relação à classe. Não tem como separar essas coisas. Não tem. Gente, eu acho que é isso. Nem preciso falar que racismo reverso é um surto coletivo da branquitude, porque, assim, né? Negro nenhum, índio nenhum, nenhum imigrante, assim, do Oriente Médio ou de outro grupo que sofra algum tipo de preconceito aqui dentro foi que criou racismo. Racismo é um problema da branquitude, vocês também têm que falar, né? Mas, por favor, antes de falar, estudem, para a gente poupar os nossos ouvidos de falar besteira. Não fala isso, Isabela, não mata a gente. A gente tenta, Isabela, mas eu estou te falando de coração, é um processo de construção, sabe? De desconstrução e construção. Sabe? Inclusive nisso, assim, é por isso que o outro dia para vocês verem, eu estava conversando com o Pastel aqui, o Pastel ele é vice-presidente do Movimento Negro, do PDT de São Paulo. E felizmente foi na nossa conversa antes de começar a live e eu usei o termo denegrir e na hora ele me corrigiu, ele falou, não é para falar esse termo, mas repare, né, tipo, a gente estava conversando, o ambiente que a gente estava, ao que eu me proponho e ainda assim eu escorreguei, ou eu caí, ou eu tropecei nessas coisas que estão embutidas, né? Então, por favor, perdoem, assim, sabe? Relevem e tal, e não sei o quê, porque a intenção, pelo menos, da gente, a gente tenta que seja boa. Uma hora a gente consegue. Sim. Então, Laura, eu não vejo problema nesses escorregões, desde que a pessoa esteja aberta a se corrigir. Porque é muito tempo de termos racistas, de chamar uma negra mais clara de mulata, de chamar, porque neguinho isso, neguinho aquilo, o denegrir, o cabelo duro, cabelo ruim, né? Não existe cabelo duro, cabelo ruim, cabelo é cabelo, gente, pelo amor de Deus. Nesse encontro então, assim, que a gente eu vai acho conseguir fazer aqui, com você, com o Luiz e com o Samuelson e quem mais quiser vir, uma coisa que eu quero conversar, quero entender, que eu ainda não tive a oportunidade nessas conversas, é o seguinte, a gente já conversou, por exemplo, negros que não se percebem negros, não se entendem negros, e existe também um grupo de negros que diz assim, olha, eu sempre sofri racismo na minha vida toda, mas isso nunca me afetou. E existe ainda um outro grupo, por exemplo, as mães de filhas negras que tentam passar por esse, eu vou chamar, não sei se o termo correto é esse, mas como se fosse um processo de embranquecimento das meninas. Eu acho que é muito bacana você usar o cabelo liso, ou louro, ou vermelho, ou do jeito que você quiser, quando é a sua opção. Você se sente bonito daquela forma, você faz o que você quiser. Mas não de você impor aquele determinado padrão, entendesse, do cabelo liso, do cabelo alisado para a criança. Eu lembro sempre de um vídeo que circulou muito, de uma menininha muito pequenininha, ela na frente do espelho tentando pentear o cabelo dela era crespo e ela estava tendo um ataque nervoso assim com o cabelo, ela muito pequena e ela estava realmente muito estressada porque ela queria alguma coisa do cabelo dela ali que ela não estava conseguindo. E muita gente achou graça naquele vídeo, mas eu não vi. Eu vi o drama da criança muito pequena e não se aceitar com o padrão de beleza dela, porque ela é linda, entendesse? Mas alguma coisa já tinha sido enfiada na cabeça dela de que ela não se aceitava daquela forma, sabe? E aí, hoje a gente precisa passar para o próximo tema aqui,
Mas eu quero muito assim conversar muito com vocês para entender essa dinâmica e a visão, inclusive, de vocês que legitimamente estão dentro dos movimentos negros sobre esses 3 pontos aí. Mas deixa eu te voltar agora para você me dizer se você concluiu, se você ainda tem algum arremate aí para fazer para a gente passar para o próximo tema. Não, eu acho que é isso. A gente precisa estar sempre repensando as nossas atitudes, né? Eu também, mesmo como pessoa negra, eu não estou livre de ter os meus preconceitos, né? A gente tem que estar sempre buscando se perguntar de onde vem isso, para a gente poder desconstruir que realmente somos racistas, somos pessoas preconceituosas, mas a gente tem que se propor a estar em desconstrução, porque senão a gente não avança. A gente está aí há 40, 50 anos discutindo a mesma coisa, né? E eu sei que a questão racial não é algo que vai ser resolvido agora. Tivemos aí 400 anos de escravidão, 100 e poucos anos de negros livres. Não é uma coisa que vai ser resolvida assim. Tem que começar de algum lugar, né? A gente tem aí que ter políticas públicas para a gente conseguir promover justiça social, não só com os negros, com as mulheres indígenas. É necessário, porque nós somos iguais na Constituição, mas nós não temos condições iguais de vida e de oportunidades, né? Então, o que a gente precisa não é uma política de igualdade, é uma política de justiça social que dê aquilo que cada grupo precisa para se desenvolver, para se emancipar. Então, é isso. Acho que o meu recado principal é esse, da gente parar com essa besteira de achar que identitarismo não faz parte da política. Estou falando identitarismo, mas eu não gosto dessa palavra, mas vamos usar identitarismo. A gente tem que parar com essa besteira de que identitarismo não faz parte da política. Identitarismo faz sim parte da política, porque a gente precisa pensar como que as políticas públicas vão chegar aos negros, às mulheres, aos indígenas, aos homossexuais, né, LGBTQI+, eu não sei mais quantas letras são. Mas é isso, a gente não pode deixar essa pauta de lado, a gente não pode deixar essa pauta porque está aí tendo todo dia exemplos, né, de pessoas negras sofrendo violências, morrendo por conta disso, mulheres negras sofrendo mais violência doméstica, homens sendo mais encarcerados, às vezes não tem culpa de nada, mas estão lá sendo encarcerados. Então, eu acho que eu vou finalizar com isso. Vamos falar de economia, vamos falar de educação, vamos falar de habitação, vamos falar de saúde, mas vamos pensar nos recortes raciais e de gênero e de classe também. Porque, como tu bem pontuou, são coisas integradas. A política, a economia, ela é feita de pessoas, né? De todas as pessoas. Então, não tem por que dissociar determinadas coisas, né? Enfim, deixa eu parar por aqui, senão eu vou começar nas considerações daquele texto que eu falei para vocês que eu adorei, e que equacionou na minha cabeça. Mas eu concordo inteiramente com tudo que vocês colocaram aqui, né? Pronto, então vamos lá, vamos continuando por aqui e vamos começar agora, passar agora para a nossa próxima pauta. Nossa próxima pauta não tem como a gente deixar de começar a conversar aqui. Eu ia começar a conversar ontem na bodega da Turma Boa, que são as eleições municipais. Né? As eleições municipais, aí a gente tem gente que ainda está de ressaca, tem gente que ainda está pensando, mas como eu disse ao João Cirilo essa semana, João, no tempo da internet a gente não tem nem tempo de ficar de ressaca, muito menos eleitoral, né? O negócio já continua, no instante seguinte, o Tribunal Penal da Internet sentencia logo e acabou. Então é isso. Então deixa eu ouvir dessas moças aqui o que é que elas acharam das eleições municipais de 2020. Lembrando a vocês que a gente já estourou um pouco a nossa live, aqui o tempo da nossa live. Fiquem à vontade com as falas de vocês, mas vamos tentar não nos estender muito aqui, que é para a gente cumprir, não deixar nossos espectadores ali por muito tempo. Ok? Então vamos lá, vamos começar as nossas análises agora. Deixa eu ver com quem. Diana,
Diana Tabarelli, conte aí pra gente o que você achou dessas eleições municipais de 2020. Olha, vamos lá. Eu acho que qualquer análise que a gente fizer agora vai ser com muita emoção. Acho que é preciso ver dados mesmo com um pouquinho mais de calma, porque a gente, como militante, tende a pôr muita emoção nisso, né? E campanha é um pouco de estratégia. O que eu queria pontuar é que é muito bom fazer parte do PDT, o Partido Progressista aí, que elegeu mais prefeitos no Brasil, e é um ponto bacana para a gente, não cair tanto. Outra coisa que eu gostaria de pontuar é o discurso de identidade, ele não afasta o eleitor como se é pregado aí aos ventos, né? Tanto que nós temos bons candidatos eleitos que são pessoas que pertencem a minorias oprimidas aí. Então, não existe também só o anti-identitário, mas só o discurso de identidade também não ganha voto. É preciso aquele conjunto de coisa. E nem só projeto ganha no Brasil. O eleitor brasileiro ainda é um pouco imaturo para votar. Se fosse o melhor projeto, nós sabemos que o Congresso aí seria bem diferente, né? Os municípios, e enfim. Outra coisa que eu queria falar é que a gente não repita um discurso de tal partido morreu, tal partido não sei o quê, porque isso é muito feio. São pessoas que fazem parte, por mais que a gente discorde ou até brigue em alguns momentos, cada um sabe da sua luta, né? Cada um sabe o que é segurar uma... Isso é um ato de coragem mesmo, ser partidário no Brasil. Então, que a gente tenha um pouco de respeito pelos outros também, pelos outros partidos. E eles estão, enquanto houver um militante, ele merece respeito, ele ainda está vivo, sabe? Então, é o que é ter uma atitude de respeito para eles. Quando o Ciro fala de ideia, exemplo e militância, eu acho que é muito bom a gente pensar que a ideia são os nossos projetos, porque o Brasil é carente disso. A militância é tratar bem e acolher essas pessoas que estão chegando. Não adianta mandá-las para outro partido, a gente tem que acolher e trabalhar a formação dela. Nem todo mundo já vem lapidado ou com as ideias, com conhecimento todo que outros militantes podem ter. E o exemplo é ter candidatos que de fato dão exemplo. Hoje eu quero parabenizar, inclusive, a Clarissa pela campanha da Duda em Minas. É exemplar e enche a gente de esperança saber que é possível. E principalmente porque a Duda é um exemplo, ela tem uma base social muito boa, né? Ela trabalha muito isso. Então, se a gente quer eleger mais pessoas pelo partido, pelo PDT, vamos incentivar mais ações concretas, sociais, sair só do discurso, ir para a rua, apoiar pessoas, mas também ficar no Twitter quando necessário, porque não é problema algum você ir lá reclamar, utilizar as redes sociais para expor suas ideias. Então, hoje eu só queria dar o recado que nem se a gente tivesse mais consciência de classe e mais noção da identidade, nosso Congresso e nossas prefeituras estariam totalmente o oposto do que elas são hoje, né? Teriam pessoas que representariam muito mais nossos interesses. E que é o caminho que nós temos, é a política, através de partidos, de movimentos sociais, então vamos continuar e nos fortalecer. Tá? A eleição aconteceu, mas aí vamos analisar com mais calma e melhorar as estratégias para depois, mas o recado é bem esse, bem rapidinho, tá bom? Boa, excelente. A gente vai ter a semana que vem, o que a gente ia fazer na bodega ontem, eu esqueci de dizer a vocês, a gente transferiu para terça-feira, né, porque a gente teve aqueles problemas técnicos aqui, então o Léo e o Carlito, quero mandar um beijão para os dois já e agradecer de coração aí, vocês puderem vir na terça-feira. Então, pessoal da Turma Boa que tiver por aí, então já agenda na terça, quarta e quinta da semana que vem, a gente vai falar só sobre eleições municipais. A gente vai ter aqui o Elvis de Matos, vai ter o João Cirilo, vai ter o Rafa Bezerra, vai ter uma galera vindo por aqui, todo mundo aí de um estado diferente e tudo. E aí a gente já vai começar a tentar fazer, feito o Diana falou agora, arrefecer as emoções e tal, e começar a analisar ou mais friamente, ou também com a leitura de cada um, né, ali das nossas realidades que são continentais. E deixa eu passar agora a palavra para a nossa Camila. Quero deixar os parabéns aqui para a Camila, que a Camila fez uma campanha espetacular também.
Então, Camila, a gente precisa muito, o Brasil precisa muito, assim, eu tenho certeza que você é inspiradora para muitas outras jovens mulheres que querem ingressar na política ou que têm algum medo ainda e que vendo você, você é realmente inspiradora. Então, conta aí pra gente, Camila, o que é que você achou das eleições aí, como foi, se você quiser compartilhar um pouco da sua experiência e tal, fica à vontade, é contigo. Ai, obrigada, Laura. Meu Deus, foi assim 45 dias mais intensos da minha vida. Então, foi algo assim, uau, né? Mas com a minha pauta, né, principal mulheres, e eu sempre trago a importância de se votar em mulheres. Se votar em mulheres que defendam mulheres, né, a gente sempre traz isso à tona, acho que seria bastante legal a gente olhar para os índices de mulheres que assumiram as casas, né, nesse último dia 15. Subiu, né, de 12% para 16%, o número de mulheres que ocupam aí um cargo na Câmara, né, de Vereadores do Brasil. Aqui em Curitiba, a gente tinha 8 vereadoras e a gente manteve as 8 vereadoras, então aqui não teve nenhum avanço, né? Novos nomes entraram, mas a gente não teve avanço de mais mulheres na política aqui. Então, manteve ali, né, as 8 mulheres que ocupavam em 2016 até 2020, né? E de 21 até 24 a gente vai ter aí as mesmas, né? Não mesmas, mas o mesmo número de 8 mulheres. E aqui também, né, saiu uma matéria muito interessante no G1 essa semana, que ela dizia assim, mais de 900 cidades do país não terão mulher na Câmara Municipal. Então, isso também é um dado muito alarmante, porque a gente percebe que essa discussão, né, de mais mulheres na política, ela afeta muitas capitais, mas a gente vai para o interior e ainda não chegou lá, né? O interior ele ainda é muito tomado por essas políticas tradicionalistas, por homens ainda, né? Por toda ali uma família que toma conta, né, do poder e fica ali durante anos. Então, se na capital já é difícil a gente colocar esse tema, né, a gente falar que a gente precisa de mais mulheres na política, imagina, né, nessas outras partes. E grande parte dessas 900 cidades são cidades do interior. Então, a gente precisa expandir, né, a nossa voz. A gente precisa chegar nesses outros espaços e não ficar, né, só com um discurso também regionalizado, né? Aqui a gente tem aqui em Curitiba, eu tenho um movimento que se chama Por Mais Elas na Política aqui no Paraná, e é justamente isso que a gente está tentando levar, né? Ainda, por mais que a gente não tivesse esse foco, quando a gente lançou o movimento, o maior número, já entraram 60 meninas de Curitiba. Tá, e das outras cidades, né? Não tem, né? A gente tem que ir lá, ir né, na ferida mesmo, né, do problema. Foz do Iguaçu também elegeu a menina mais jovem, mulher aí, que vai ocupar a Câmara. Eu fiquei muito feliz com essa notícia. Vários outros pontos, né, do Paraná, que a gente teve avanços, né, elegendo as mais jovens, elegendo mulheres negras, né, igual a Laurinha comentou, de Londrina. Aqui em Curitiba a gente também teve uma mulher negra assumindo, foi a terceira mais votada, inclusive. Então, né, o quanto é importante a gente levar mesmo para esse debate. E acho que essa questão de mais mulheres na política, ela é muito importante. Aí eu digo comigo, que passei na pele, o que é ser uma mulher candidata. E eu acho que assim, eu peguei toda essa minha experiência de 45 dias e eu pretendo realmente levar para as pessoas o que acontece quando você é mulher e, sobretudo, jovem. Né? Eu sempre falei, já falei isso para a Laurinha aqui também, né, que em 2016... nas eleições municipais, eu tinha 15 anos e não consegui votar. Então agora eu fui, né, votei pela primeira vez, Laurinha, votei em mim agora, mas, né, o quanto é difícil, né, para você mostrar para as pessoas que assumindo um papel de juventude, assumindo um papel de mulher, você é sim competente para assumir um cargo, você tem sim capacidade de liderança. E muitas das vezes que a gente ia fazer campanha de rua, até mesmo de internet, mas de rua era bem mais ativo, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: ah, menina, você vai ser tadinha, você vai ser massacrada lá dentro. E aí eu olhava para elas e eu falava assim: pois é, mas eu já tô lá dentro, sabia? Eu tenho projetos e eu faço um projeto que se chama Tananã e eu conheço os vereadores, e de nada importava. Então, assim, eu precisava sair às ruas
com os meus diploma e currículo na mão, assim, ó, quer saber? Eu sou essa aqui, ó, eu faço isso, para a pessoa te dar um ouvido, né? Te dar um pouco de voz. E aí eu fiquei refletindo, né? Até nessa conversa que a gente teve agora com a Isa, né? Que a Isa trouxe ali, né? Toda a perspectiva. Aí isso foi uma coisa que eu fiquei refletindo durante a campanha. Tá, mas eu tenho currículo, né? Eu tenho todo um privilégio de estar onde eu estou. Beleza, né? Para chegar nessas pessoas. E a menina negra da periferia, que não teve o mesmo acesso à educação, ao estudo, aos projetos que eu tive, como é que ela vai chegar para pautar o espaço dela nesses espaços de poder? É impossível, é muito difícil. Então, e eu ainda tive ao longo do caminho que eu ouvi mulheres falando para mim que eu tinha que batalhar aqui mais forte, mais a fundo, porque fulano, homem branco, conseguia, porque eu não. E a gente tinha que ficar o tempo todo falando que para uma mulher é muito mais difícil do que para um homem branco. E, assim, toda a questão do dinheiro também, né? Aqui em Curitiba eu fiz uma campanha com R$8.000. E a gente sabe que R$8.000 para uma campanha numa capital é, tipo assim, quase nada, né? É nada. Ou seja, eu fiz campanha sem dinheiro. E a gente conseguiu 1.664 votos aqui. Nós ficamos entre as 10 candidaturas mais bem votadas do partido e a 20ª candidatura mais bem votada entre as mulheres, né, aqui em Curitiba. E, caraca, a gente fez sem dinheiro, sendo jovem, sendo mulher, mas, assim, com todo o privilégio ainda, com toda essa bagagem de privilégio. E era muito difícil, né? 45 dias de assédio, 45 dias de comentários maldosos, 45 dias de pessoas duvidando da tua capacidade, 45 dias recebendo, a gente tinha o número do meu celular ficava público, né? A gente tinha um celular só para campanha. E aí 45 dias de fotos de homens no meu celular, sem camisa, falando, e aí gatinha, se você mandar uma foto sua, eu voto em você. Então, assim, absurdo, sabe? Só que são coisas que você só entende que existem quando você passa. Enquanto você não passa, você acha que isso está no mundo muito distante de você. E aí você ocupa esse lugar. Aqui eu fui a candidata mulher mais jovem a concorrer ao pleito. E aí eu ocupei esse lugar e eu percebi todo o machismo que realmente eu já percebia antes, mas que eu fui aprofundada no machismo, né? Eu fui realmente imersa nesse machismo aqui em Curitiba. E o quanto a gente precisa combater isso. Por isso que eu falei, né? Até logo quando acabou a campanha eu postei, né? Algumas frases que eu ouvi durante a campanha. E as pessoas ficaram chocadas com o que eu tinha ouvido. Eu falei, sim, gente, eu ouvi isso, mas eu tô fazendo isso e eu vou fazer isso ao longo da minha vida inteira, não para desestimular as mulheres a entrarem na política, e sim para mostrar que a gente precisa colocar muitas mulheres lá dentro, porque só assim a gente vai conseguir transformar esse cenário, né? E colocar mulheres negras, colocar mulheres indígenas, que, como eu falei, se é difícil para mulher branca, né? Para mulheres negras, periféricas, indígenas, é um triplo mais difícil. É uma luta constante, mas a gente precisa olhar para isso, olhar para esses 900 municípios que não têm mulheres, olhar para toda essa subnotificação. A gente tem aqui em Curitiba, agora se elegeram muitas mulheres também que não lutam por mulheres. E a gente tem que observar sobre isso também. Então, ontem eu estava conversando com uma candidata, eleita agora vereadora, e ela falou assim, ela questionou as cotas femininas, ela falou que cota não precisa existir, que, enfim, que para você ser mulher e estar na política, basta você querer. E aí você vê que, né, que bom que ela está aberta ao diálogo. Pois é, que bom que ela está aberta ao diálogo, que bom que eu consegui conversar com ela, mas assim, a gente ainda tem mulheres que também pensam assim e que estão nesses meios. Então a gente também precisa colocar um diálogo também com essas mulheres, né, para que elas nos representem, para que a gente consiga pautar. Aqui em Curitiba, aqui no Paraná, a subnotificação da violência doméstica é gritante. E não tem ninguém que fale sobre isso lá dentro, e a gente elegeu pouquíssimas mulheres que falem sobre isso. Então, é muito complicado, né? A gente ainda vive numa situação. E até estava falando com as meninas do Vote Nelas, que é um movimento que eu participo aqui em Curitiba, justamente isso hoje, né? Além de eleger mulheres, a gente ainda tem a outra luta, né? De que é eleger mulheres que pensam em mulheres. E a gente precisa conscientizar 2 vezes a população.
e é muito difícil, é cansativo, e também conscientizar os homens que estão lá dentro, que, enfim, né, a maioria reproduzem um machismo absurdo dentro das casas também, inclusive ficaram bravos muitos com a entrada de mulheres negras, com a entrada de algumas mulheres, né, dos partidos mais à esquerda, e enfim, né, toda uma representação lá na Câmara que a gente sabe, infelizmente, por exemplo, aqui, infelizmente, muitos candidatos brancos, já velhos, héteros, continuam ocupando as mesmas cadeiras, né? E ainda tem um eleitorado muito forte, um eleitorado bairrista aqui em Curitiba. Então, né, aqui na capital ainda é difícil a gente colocar esse debate. E quanto mais mulheres na política, quanto mais a gente, né, se colocar aí à frente, mais a gente consegue mudar o cenário. Igual eu falei, nós não fomos eleitos agora, mas eu espero que uma mulher, pelo menos, tenha entendido que o lugar dela também pode ser na política. E se uma entendeu, eu já estou muito feliz, assim, né? Ufa, que bom, deu a campanha, né? Foi 45 dias, legal. Mas a gente precisa fazer com que todo mundo entenda o espaço da mulher mesmo. Acho que é isso, Laura. Obrigada novamente pelo convite. Amei estar com essas meninas. Perfeito, eu aqui amo aqui ficar conversando com vocês, escutando vocês, isso para mim é extremamente rico, é renovador, sabe, dá uma esperança danada, assim, às vezes eu fico muito triste quando a gente vê todas essas situações aí de violência de todas as formas, e aí eu sento, aí tem uma bodega da turma boa e eu saio renovada com a conversa que eu tive, sento aqui com vocês no Elas com Ciro e também saio renovada, sabe, eu acho que a gente que é uma parte muito importante disso que a gente faz, é isso, é a gente poder saber que o outro existe, se dar as mãos, quando um está mais triste, com a energia mais baleada, a gente vê um exemplo super bacana, como vocês falaram aí, da Duda, por exemplo, que chegou lá e arrebentou, não foi da noite para o dia, tudo é um processo de construção, e a gente tem que sim que fazer parte disso, né? Fazer parte desse processo de construção. Eu não tenho a menor dúvida, Camila, que você é um exemplo e é inspiradora para outras tantas jovens que querem, que muitas vezes nem pensaram em ingressar na política assim partidária, porque é um ambiente violento, tudo isso que você falou, né? Mas que olhando assim, poxa, ela foi lá e tal, dá pra gente fazer diferente e tal. Então inspira sim, com certeza. E deixa eu escutar agora a nossa convidada, Isabela. Isabela, como é que foram as eleições de 2020 na tua leitura? O que é que você sente aí? Foi bom, foi ruim? O que é que você acha? Ai, Laura, então, eu fiquei chateada que a Marta não passou para o segundo turno, porque o programa de governo é que assim a população, né, os eleitores não dão atenção muito para o programa de governo, né? Mas o programa dela, do governo dela, aliás, o programa de governo dela estava assim lindo. Eu estou falando do Rio, né? O programa de governo dela estava muito, muito lindo. Eu até fiz um tweet que o pessoal pediu para explicar melhor, né? Sobre o programa de governo dela, porque no ano passado o diretório municipal aqui, né, do PDT pediu para os movimentos sociais escreverem propostas que contemplasse o movimento social que a gente faz parte. Então, como eu sou da MT Carioca, né, a MT Ação da Mulher Trabalhista, nós sentamos e pensamos em políticas públicas, né, em propostas de políticas públicas voltadas para as mulheres. E aí, assim, a gente colocou coisas bem ousadas, a gente não sabia se ia entrar ou não, se iam achar maluquice. A gente colocou, tipo, por exemplo, um e-commerce público para as pessoas que fazem parte da economia solidária, por exemplo, ou são artesãos, né? Para os microempresários que não têm condição de estar pagando o e-commerce, porque aí eles iam conseguir aumentar, né, a clientela deles com o e-commerce público. A gente colocou isso. A gente colocou, não sei se vocês sabem o que são hackathons, que são torneios de hackers, né? Na verdade, são torneios de programação que algumas empresas fazem, tal. Eles usam até esses torneios para encontrar bons profissionais para estarem trazendo para o time
né, da empresa deles, né, da questão da programação e da segurança na internet e segurança do sistema da empresa, etc. e tal. E no nosso programa, nas propostas que a MT deu, que a gente fez, a gente colocou hackathons, aulas de programação para as meninas, que no programa de governo da Marta, né, ela colocava aula de programação para todas as crianças. A gente colocou aula de robótica para as meninas e no programa da Marta também estava aula de robótica para todas as crianças. Isso na educação pública, né? Então, assim, a gente fez uma coisa bem ousada, né? Bem inovadora. E o programa de governo da Marta estava inovador. Estava prevista ali as melhores práticas de gestão, as mais novas. E eu fiquei muito triste porque o Rio perdeu por conta disso. E a segunda vez que o Rio perdeu é porque agora a gente vai ter que votar entre o ruim e o pior ainda. Aliás, o Rio não vai votar, o Rio vai vetar, né? Porque o que está aí não dá para continuar, não tem a menor condição. É triste você andar, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas é triste você andar no centro do Rio hoje e ver a quantidade de moradores de rua que estão no centro da cidade. O meu bairro aqui no Rio, a Vila da Penha, não tinha morador de rua. Hoje tem. Eu trabalho no Leblon. O Leblon sempre teve gente na rua, né? Porque é um bairro com gente com dinheiro, então os moradores de rua acabam sendo atraídos para lá porque conseguem mais dinheiro, né? Pedindo na rua e tal. Mas, assim, também eu vi a quantidade de moradores de rua no Leblon aumentando. E, assim, é muito triste, porque o Rio está realmente abandonado. Está muito abandonado. E, né, assim, no início da semana, eu queria muito ter virado para a turma boa e ter falado assim, descansa, militância, sem ironia nenhuma. Porque o pessoal estava numa guerra para saber, vai apoiar fulano, vai apoiar Beltrano, porque o PDT não é de esquerda, o PT que não é. Gente, vamos dar um passinho para trás, respirar, meditar, cantar um cumbaiá. De sair esbravejando as coisas. Para fazer política a gente tem que ter calma, tem que ter cabeça fria, tem que ser calculista, sim. Não dá para fazer as coisas no calor, na paixão, porque vai sair um negócio feio, mal feito. Então, assim, militância, descansa, dá uma respirada, bebe uma água, bebe cerveja, não sei se todo mundo bebe cerveja, mas, assim, é isso, a gente tem que ter mais calma, não ir... tem que esperar as coisas acontecerem, não dá para decidir tudo no sopetão, né? Porque a política não se constrói dessa forma. Política é concessão, sim. Como dizer? É negociação. Isso leva tempo, apesar de que eu acho que o PDT conseguiu fazer isso bem rápido, né? E, por outro lado, eu fiquei feliz que o PDT aí conseguiu, né? Apesar de ter perdido algumas prefeituras, né? De 2016 para 2020, a gente é o partido de esquerda com mais prefeituras pelo Brasil. Isso é muito bom, porque a gente consegue ainda levar a palavra do PND para mais pessoas e ter mais exemplos. Eu acho assim, Sobral é um exemplo muito bom que o PND dá certo, mas eu acho que precisa replicar isso para todas as outras 330 cidades que o PDT está no comando, né? Para a gente ter cada vez mais exemplos para conseguir justificar justificar que outras pessoas votem no Ciro. Olha só, gente, deu certo em 331 cidades, vai dar certo no restante do Brasil, sim. Vamos dar uma chance, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa construir aí hoje. E dessa eleição, assim, eu saí dela com várias ideias, eu saí com gás, apesar, né, eu estava numa candidatura coletiva, a gente também não foi eleito,
Mas foi uma experiência, como eu disse, política é construção, a gente não pode parar, a gente não pode desistir. E vamos aí, a gente tem que continuar construindo, tem que continuar mobilizando com a cabeça fria, sem se emocionar, gente, vamos com calma. E também eu queria fazer um pedido, que tem uma companheira nossa aqui no Rio, a Lúcia Lopes, ela tá com suspeita de Covid, eu ainda não sei se foi confirmado, mas ela estava indo para a CTI. Eu queria muito, assim, pedir oração, ou se você não for de oração, pedir o axé, se você não for de axé, pedir que mande energias boas a ela, porque a Lúcia é uma pessoa incrível. A gente fez uma live com ela, que eu e a Bruna, a gente começou a chorar com ela, dela falando. A primeira vez que ela assistiu um discurso do Brizola lá na Candelária, a Lúcia, ela luta pelo direito dos ambulantes. Então, todo mundo, assim, que puder mandar uma boa energia, uma oração, um axé, fazer alguma coisa por ela, para ela se recuperar logo e voltar para nossa militância, para nossa trincheira, por favor, nos ajudem. É isso. Vamos sim, vamos mandar nossas boas vibrações aqui, cada um de acordo com, né, com suas crenças. Então, boas vibrações aí para a companheira Lúcia, ela se recupere logo, se for o caso, e que se der negativo, melhor ainda. Então, vamos embora, vamos. Nesses dias a gente tá com a Lúcia por aí de volta, se Deus quiser. E deixa eu ouvir agora a nossa amadíssima Clarissa Cotrim, sempre tão incisiva e precisamente cirúrgica. Clarissa, as eleições de 2020, Clarissa. Laurinha, generosidade a sua. Assim, eu começo parabenizando a Camila por ter se colocado à disposição do pessoal aí em Curitiba. Eu sei que não é fácil uma campanha, eu estava no meio da campanha aqui da Duda, coordenando, ajudando, então parabéns, você já é uma guerreira vitoriosa por ter representado nós, mulheres, lá, nesse pleito que é muito difícil, que é extremamente violento, tóxico, exclua aqui o adjetivo que for, que eu tive dimensão nessa campanha da Duda. Parabenizar a Ivy pela fala, estou mandando minha energia para a companheira Lúcia, que eu não conheço, mas espero que ela se recupere prontamente, e mandando meu axé, minha oração, eu sou uma pessoa meio múltipla de crenças. E, Diana, obrigada pelo parabéns, mas assim, a campanha da Duda aqui em Belo Horizonte foi construída a muitas mãos, sabe? E ela é praticamente uma pessoa que a campanha tá pronta, não estou sendo modesta não, porque ela trouxe com ela uma bagagem de ativismo espetacular aqui em Belo Horizonte, não tem quem não conheça o que ela faz em cursinho popular para as pessoas, pela ONG Transveste também. Então, é uma pessoa conhecida, é uma pessoa de luta. E, assim, eu vejo muito vocês falando de política sem emoção e com mais razão, mas eu acho que parte do que a gente não conseguiu nessas eleições, e isso aqui dando pitaco e, assim, saindo do meu local de fala, eu acho que é porque faltou emoção. E faltou emoção no sentido de ter um apelo para o eleitor, porque não basta a gente ter um belo plano de governo, de legislatura, se a gente não conseguir comover. E, modestamente, o que eu posso falar aqui em Belo Horizonte que deu certo foi que a gente fez uma política de emoção, a gente fez uma política passional, de apelo. Ajude a eleger a primeira trans de Belo Horizonte. Então, nada disso teria sucesso se a gente só batesse em projeto, em razão, em fazer as coisas segundo os ditames. Eu devo lembrar que a Duda entrou no partido por uma mobilização de Twitter. Então, quando o militante de Twitter está nervoso, eu consigo entender, entende? Porque ela entrou por conta disso. E eu posso falar que foi por conta disso, mas eu não vou me estender, né? Porque já tá dando 5 horas. Mas, enfim, então, eu acho que a emoção faltou um pouco. São Paulo não elegeu vereador, o que é uma coisa que a gente pode avaliar, claro, olhando os números, mas, assim, a gente precisa estar mais presente na vida da cidade, ter mais contato com a população. E lembrando que essa acusação de identitarismo, que a Isa já falou, é uma furada porque todos nós temos uma identidade. E falar
do trabalhismo é falar da identidade do trabalhador. Então, não tem como escapar disso. Eles usam essa retórica para tentar colar um conservadorismo onde não cabe. Gente, desculpa, mas não tem espaço para conservador no PPT. Conservador é literalmente parar a linha do tempo e impedir o progresso, conservar. E nós somos progressistas. Então, vamos trabalhar com emoção, sim. Vamos falar de mulher na Câmara, vamos falar de mais representação, vamos mexer com o emocional das pessoas no melhor sentido, senão a gente não vai ter voto. Então, porque se a gente for falar só de coisa técnica e projeto e tudo mais, a gente vai deixar tudo na mão de pessoas, de gente, de tecnólogo. E política é feita com emoção. Eu não estou falando para a gente ser populista, não, mas estou falando que a gente precisa ter apelo. E eu entendo o seguinte, se a gente está pedindo para a pessoa da militância do Twitter fazer campanha para a gente, retweetar, puxar hashtag, se a gente está pedindo um voto dessas pessoas, a gente não pode, no segundo momento, pedir para elas não opinarem sobre determinado assunto. Porque a democracia ela tem que existir dentro do partido. Cobrar tempo, tudo bem, aí já é fora da alçada. Mas eu não vi ninguém apressando no partido, bora logo. Quem apressou foram as pessoas de fora. Aí tentaram colar isso na figura do pessoal do Twitter, que estava tentando puxar o partido para esses apoios, mas assim, eu não vi essa aprovação. Eu vi as pessoas dizendo, olha, precisamos apoiar. O que eu acho natural, porque essas pessoas todas estavam envolvidas no processo político anterior. Então, se você está pedindo voto para essa pessoa, está pedindo que ela participe, você não pode vetar essa parte da participação dela, que ela dá a opinião dela. E, infelizmente, a gente está num contexto de Covid e não dá para todo mundo se reunir. Então, o que a pessoa vai falar? Vai falar no Twitter. E eu acho extremamente salutar essa troca de energia. Beleza que ninguém precisa cancelar ninguém e sair rasgando roupa, gritaria e tudo isso para dar uma opinião, sabe? Você pode ser ponderado, você pode explicar o tempo, os trâmites, mas, enfim, dar opinião é fundamental. E é isso. A gente está muito contente que o Calil foi reeleito, que a Duda meteu 37 mil votos, uma campanha sem um santinho, sem botar o pé na rua, respeitando o momento. E foi uma eleição histórica em Belo Horizonte. Ninguém nunca na história ever teve tanto voto assim. Vai ser a primeira pessoa trans também, que vai trazer essa representação, vai trazer muita emoção, vai trazer paixão, vai energizar a política de Minas Gerais, que estava praticamente morta, PDT. E vamos nessa pegada que eu acho que a gente tem tudo para oferecer caminhos e todo um apoio para 2022 a gente chegar com tudo e eleger o Ciro. Pois é isso, o Brasil está precisando, né? Mais do que nunca, dar essa guinada aí na perspectiva, acredito que de futuro, né? Que a gente precisa ter. Então, vamos torcer aí para que as pessoas todas que compõem, né, o Brasil, que estão nessa pegada mesmo aí, que a gente consiga modificar isso e ter de verdade a noção de país e de construção de país que a gente pode ser, né, com a grandeza que a gente pode ter. Eu gosto, sim, é difícil, é uma luta diária, o tempo passa de forma diferente, né, em relação à perspectiva de o que é rápido, o que é devagar, o que é que demora, mas estamos nesse processo de construção. Eu aqui já quero, a gente está chegando aqui ao final da nossa live de hoje. Quero demais agradecer a presença de todo mundo que esteve por aí, esteve aqui no chat, que teve a paciência de nos aguardar. Quero agradecer demais aqui a presença dessas moças maravilhosas, Diana Tabarelli, Camila Gonda, a Clarissa Cotrim e a maravilhosa Isabela. Isabela, seja sempre muito bem-vinda. Ai, meu Deus, um gato, não é possível. Ela traz um gato. Na hora de eu encerrar a live, ela traz um gato. Aí eu perco a concentração aqui do que eu estou fazendo. Então, Isabela Carvalho, seja bem-vinda ao nosso time. Se sinta convidada. Eu sei que Bruna estava ali lhe chateando para integrar o nosso time há bastante tempo. Eu vou fazer uma outra proposta ali, que eu estava pensando aqui, vou fazer em off ali para ver se você consegue integrar aqui o nosso time do Elas com Ciro.
Então já vou deixar beijos para todas e gratidão para todo mundo. Antes de encerrar, eu quero mandar um beijo aqui muito grande para o Ivo Nascimento do Universo 12, que é um companheiraço, o nosso podcast, é o podcast da Turma Boa, sempre com boas entrevistas, com boas conversas. Quem não conhece ainda, corre lá, está em todas as plataformas aí de que a gente escuta música. Então, Universo 12, Ivo, um beijão para você. Quero lembrar da nossa campanha Doe Sangue Turma Boa. Gente, o card está aí, vamos compartilhar esse card, vamos estimular a participação da Turma Boa nas doações de sangue aí pelo Brasil todo, que a gente já sabe, vocês já sabem como é a conversa aí da doação de sangue. E quero lembrar vocês e convidar vocês desde já. Eita, eu tenho uma novidade para contar também, mas dá tempo. Convidar vocês para o nosso especial do Novembro Azul, que eu construí aqui a 4 mãos com o Dr. Márcio Ginsberg, que é um urologista maravilhoso, que abraçou a causa da gente tratar aqui, fazer um especial sobre a saúde masculina. Então a gente vai falar sobre câncer de próstata, a gente vai falar sobre câncer de pênis, a gente vai falar sobre saúde masculina. Então ele vai ao ar no próximo sábado, dia 28. Então, pessoal, por favor, participem, mandem perguntas ali no chat, interajam. O Dr. Márcio deixou lá um link em aberto, se vocês tiverem dúvidas ainda, a partir depois da entrevista, depois do nosso especial, então tem um link lá na descrição do vídeo, pode mandar pergunta para ele que ele vai responder. Vocês vão amar, foi um super especial aqui que a gente construiu com muitíssimo carinho, tem muita coisa interessante, assim, eu mesmo tinha muitas dúvidas e eu acredito que vocês têm também, então é um especial para mulheres e homens, porque faz parte da nossa vida cuidar, né, uns dos outros. Então espero vocês muito nesse especial aí, às 2 da tarde, ativa as notificações. Vai ser no sábado, para ninguém ter desculpa de que não pôde assistir porque estava assistindo o jogo, seja lá o que for. Então vai estar lá, eu quero muito a participação de vocês. Então um beijo para todo mundo que esteve aí no chat. Eu não vou abrir aqui a nossa telinha do chat para não dar aquele chabu aqui novamente, eu não sei se é isso que está, enfim, né? Mas vamos lá, já agradeci as meninas, já agradeci o pessoal aqui da nossa audiência. Então um beijo para vocês, muitíssima gratidão por ter nos assistido até agora. A gente vai estar aqui a semana que vem, lembrem, a bodega semana que vem vai ser especial sobre eleições municipais, com muita gente bacanérrima aqui da Turma Boa. A gente está construindo isso também com muito carinho, então espero muito que vocês gostem e a participação, a presença de vocês ali no chat, que é fundamental. Então, terça, quarta e quinta. Eita, e a novidade? Eu conto agora ou eu conto segunda? Não, vou contar agora. Vou contar que eu já fiz muito mistério. A gente vai ter um programa novo aqui no nosso canal. O canal se chama Politicamente Interagindo. E aquela live que a gente fez a semana anterior com o Paulo e com o Sidney foi uma live espetacular, que foi uma live de humor. E aí a gente vai fazer um programa só de humor agora, às segundas-feiras aqui. Eles estão batizando, eu já queria que eles tivessem um nome, mas eles são mais enrolados do que todo mundo para batizar. E não sou eu que vou batizar, são eles. Então toda segunda-feira, às 9 horas, é 9 ou 10, meu Deus do céu. Ativa o sininho para vocês não perderem. Às 9 horas, eu acho que é 9 que eles escolheram. A gente vai ter um programa só de humor aqui, com os acontecimentos que eles escolherem aí. Vai ser fantástico. Quem quiser dar muita risada, quem quiser desopilar, quem quiser abstrair aí, já começar a semana com uma vibração boa. Então chega junto que toda segunda-feira agora à noite a gente vai ter aqui pelo menos os dois, Sidney e Paulo aqui na bancada conversando. Aí vai trazer o Moro, vai trazer o Trump que não sai da Casa Branca. Vocês já conhecem, né? Vocês já sabem como é. Então é diversão garantida. Então estou muito feliz que eles abraçaram esse projeto aí e na segunda a gente começa. Então a semana que vem a gente tem programação aqui na semana toda. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta no Elas com Ciro. Então chega junto aí, gente. Na sexta-feira, Elas com Ciro. Visita o nosso site também, se inscreve lá, manda mensagem, vamos interagir. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Vocês não saiam daí para eu encerrar a transmissão e a gente fazer a nossa foto oficial da semana aí. Então, um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.